Olá, hoje vamos falar sobre as 7 trombetas. Nos estudos anteriores falamos sobre as sete selos e também os 144 mil e a grande multidão, falando do aspecto externo da igreja. E nessa sequência agora de 7, um novo estudo, um novo bloco de 7 trombetas, que também tem muito paralelo com as 7 últimas pragas, claro, com algumas diferenças, mas também há alguns autores que trabalham na ideia de uma nova aplicação às 7 trombetas no contexto histórico, que vai desenvolvendo no decorrer dos séculos, que são advertências, onde as 4 primeiras aplicado à Roma Ocidental, as 2 sequência, a quinta e a sexta, a Roma Oriental, e a sétima, ao globo geral, daqueles que se levantam ou se opõem contra Deus e contra o seu povo. E também defendem uma segunda aplicação no período pós-graça, em paralelo com as pragas. Eu não vou tomar tempo para verificar cada um desses detalhes, mas se você analisar o capítulo 8 e 9 do Apocalipse, depois também o Apocalipse 15 e 16, você vai verificar um paralelo em muitos detalhes, aonde cai a primeira praga, como acontece a primeira trombeta, a segunda praga, a segunda trombeta, paralelos muito parecidos na maneira dos eventos. Mas não é essa a nossa preocupação, é uma ideia geral mesmo do desenrolar das trombetas, as mensagens a ser pegas aqui, a ser aplicadas para o nosso viver, advertências, como eu mencionei, que é dada para aqueles que durante o século se levantaram contra o povo de Deus, ou de certa forma contra o próprio Deus, porque quando Cristo se apresenta para Saulo, ele fala: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele fala: quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. No entanto, Saulo estava perseguindo a igreja de Deus. E estar perseguindo a igreja de Deus é como estar perseguindo o próprio Deus. Quero convidar você para termos uma palavra de oração e depois vamos entrar então no estudo das 7 trombetas. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos por teu cuidado e proteção, pelas vitórias, pela oportunidade de meditar em tua palavra e o poder que nos é prometido através do teu Santo Espírito para compreender e podermos então fazer o teu querer. Dá-nos a tua paz, tua graça. Te jogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. No decorrer dos séculos, houve muitos juízos retributivos, alguns deles aplicados ao próprio povo de Israel e outros, o próprio povo de Israel sendo agentes também dessa retribuição. Isso muitas vezes nos leva a questionar o amor de Deus, o cuidado de Deus. Já até ouvi de pessoas questionando com respeito principalmente ao Antigo Testamento, onde havia ali mortandades, destruições, onde aparentemente era permitido, né, na conquista mesmo de Canaã. E eu, fazendo pesquisas, buscas, eu pude entender o grande amor de Deus, o trato de Deus com a humanidade, mesmo nos momentos mais difíceis, como se eu mencionar aqui a conquista de Israel na terra de Canaã. Havia uma profecia anteriormente feita a Abraão, que a sua descendência seria peregrina, habitaria em terra estranha, alheia, que seriam maltratados, porque diz que a medida daquelas pessoas não tinha ainda chegado ao auge, a taça não havia ainda transbordado. Isso envolvia ali as nações próximas ali do próprio povo de Israel, que estava ainda em formação, os cananeus, os próprios egípcios, né, dos quais o povo de Israel entre peregrinação e escravidão ali, 400, quase 130 anos. O povo de Israel, então, conquista a terra da promessa, não ele exatamente, mas o Senhor. 31 reis ao todo, ali fala que Josué, né, nas suas conquistas, depois do período dos juízes, e em alguns momentos Israel sendo objeto dessa retribuição, e em alguns momentos eles também sendo agentes para trazer às outras nações. Israel como nação, 120 anos o período do Reino Unido, depois 340 e poucos anos o reino dividido, vai fazendo aí 400 e poucos anos o período deles como uma nação ali com reis, e depois então diz ao revés, ao revés, ao revés, até que vem aquele a quem é de direito, o Cristo governa.
e passa então para o cetro para a mão de outros conquistadores. Babilônia, profecia de Daniel 2, Daniel 7 fala sobre isso, Daniel 8, Daniel 11 fala, mas principalmente Daniel 2, Daniel 7. Babilônia, os medos e persas, Grécia, Roma. Roma em 2 momentos. Estou fazendo essa leitura anterior, essa explanação, para chegarmos ao objeto do estudo, Roma. Roma em 2 momentos, Roma imperial e depois Roma cristã, ou chamada também Roma papal. O quarto império da profecia, onde apontava claramente, diz que o quarto animal, Daniel 7 fala sobre isso, será o quarto reino da terra, será diferente. E a própria profecia fala que ele se dividiria, não permaneceria unificado. E aqui, falando sobre Daniel 8 já, ou melhor, Apocalipse 8, mencionei Daniel 8, né, porque faz menção também, mas aqui Apocalipse 8 fala que quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Isso aqui é aquele fechamento, aquele interlúdio que eu mencionei entre o 6º e o 7º selo, onde o selamento, os 144.000, e a mensagem levada a todas as nações, e a advertência levada para que aconteça a volta de Cristo. E aqui ele diz que esse silêncio de meia hora é espaço de 1 semana, se formos aplicar o princípio dia-ano, o período da volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, e assim o retorno, né, para os céus. Ele fala aqui que então vi 7 anjos que se achavam em pé diante do trono de Deus, e diz que foram dados 7 trombetas. Verso 3 fala que veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, período de graça, onde você e eu, ele até fala, as orações dos santos, podemos orar por nós mesmos, por nossos familiares, pelas pessoas pelas quais queremos que sejam salvas. O apóstolo fala pelos reis, pelos homens que governam, podemos orar por essas pessoas, sim, devemos. E ele fala, com incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante de Deus. Então eu e você podemos elevar as nossas preces. O apóstolo fala que nós temos um sumo sacerdote. João também fala em outra linguagem, filhinhos, escrevo para que não pequeis, mas se pecar temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então podemos orar por nós mesmos, nossos familiares, nossos amigos, ou todas as pessoas pelas quais queremos que sejam salvas. E diz mais ainda aqui, o verso 4, e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o de fogo do altar e o atirou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então diz que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, aqui é o tempo que o incensário, as orações dos santos sobem a Deus, oração por nós mesmos, como eu mencionei, amigos, familiares, e todos que queremos que sejam salvos, né, e pelos quais devemos estar trabalhando. O apóstolo fala que nós devemos não simplesmente aguardar, mas abreviar, se é que podemos fazer isso com o nosso trabalho. Ele diz aqui que ele pega agora dessas brasas e lança sobre a terra. Lança sobre a terra. Então, ou seja, juízos, advertências para aqueles que se opõem contra Deus. Falando sobre a primeira trombeta, diz que o primeiro anjo toca a trombeta e houve saraiva, fogo e mistura de sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Aqui os estudiosos, historiadores, no contexto profético e também de história, aplicam isso aqui a Alarico, no ano 410, falando sobre ele. Início aqui das advertências a Roma. Nesse período, nessas visões que João vê, ele menciona pelo menos 3 partes. Ele fala muito de 1/3, onde poderíamos aplicar Roma, ou a Europa, no sentido, primeiramente, Roma ocidental. Depois, poderíamos aplicar também aqui a Ásia, no contexto de Roma oriental, onde a capital era Constantinopla, e no primeiro da Europa, a capital era a própria Roma, essa subdivisão que houve. E
e por fim a África, né, a capital é Cartago. Então, três terços, né, ou três partes, onde ele menciona muito um terço. E aqui, então, dá início a isso. E Alarico aqui é mencionado como um daqueles que vem guerreando contra este poder. Diz que na segunda trombeta, o verso 8, diz que o segundo anjo toca a sua trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se torna em sangue. Então, montanha, poder, dá a representação de poder. Chamas, claro, de conflito, de guerras, e ele fala que foi atirado ao mar, mar representando povos. E aqui fala dos vândalos, né, muito forte, até mesmo hoje as pessoas têm essa ideia, né, de vandalismo, de tão forte que foi esse ataque. Não vou entrar em detalhes, você pode pesquisar em qualquer livro de história, aí, História Universal, falando da queda, né, de como aconteceu a queda de Roma, falando primeiramente de queda do Roma Império, né, que foi do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo, quando ele conclui o seu período do Império Unificado. E então cumpre a profecia de Daniel 7, fala que do mesmo reino se levantariam ali 10 reinos, que se dividiu na Europa, e que ele fala aqui dessas três partes, né, não consegue suster três momentos, a Roma chamada Oriental, Ocidental, a Europa, a Ásia e a África, esses três blocos. Continuando ainda, a terceira trombeta diz que o terceiro anjo toca a sua trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma como grande estrela ardendo como tocha. Diz que o nome dessa estrela é Absinto, a terça parte das águas se tornou em Absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas que se tornaram amargosas. Aqui então os historiadores eles trabalham falando sobre os hunos, sob o comando de Átila no ano 451. Diz que ele até se vangloriava de onde pisavam ali os pés dos seus cavalos, as suas tropas, não nascia mais grama, mais mato, mais relva, tão poderoso que era. No entanto, assim como ele fala aqui uma estrela ardendo, né, um meteoro que passa rapidamente e deixa o seu rastro, mas que desaparece, assim também não há grandes novidades além disso, mas que cumpriu um papel também nessa advertência a esse império, né, que se opõe. Já mencionei outros estudos, né, o próprio Cristo morreu nesse período de Roma Império, os discípulos foram mártires nesse período, e a profecia aponta, isso é muito claro para nós, por isso que a gente destaca sempre a atenção, história e profecia, mas a profecia como um fator principal, porque a profecia antecipa a história antes de acontecer, nos dando segurança sobre isso. E fechando aqui, nós vamos dividir nosso estudo sobre as trombetas em duas partes, as 7 trombetas, parte 1 e parte 2, estudando aqui as 4 primeiras inicialmente, e depois as 3 últimas no segundo momento, na sequência, nosso próximo estudo. Falando sobre a quarta trombeta, diz que o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecessem, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também de noite. E aqui diz que então vi e ouvi uma voz de águia voando por meio do céu, dizia grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa dos restantes das vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Então aqui ele fecha nessas primeiras 4 trombetas, ou advertências a este poder, a este império, e ainda, além dos as 3 trombetas restantes, ele está acompanhada com 3 ais. Ele acrescenta detalhes a mais, nos chama atenção para isso. E aqui termina esse poder inicialmente, ou Roma passa por uma mutação, aqui no ano 476, sobre os Érulos, falando sobre um jovem, Adroaco, que conclui aqui, ou termina essa primeira fase, no ano 476 depois de Cristo. Ele até fala o sol, lua, as estrelas, quem sabe imperadores, senadores, cônsules, que ele diz que a terça parte, não é todos, mas que uma terça parte já começa a cair, não cai por completo, mas já vai perdendo
ali o seu prestígio, o seu poder, a sua supremacia. Ele fala, quem sabe, imperadores, senados, cônsules, e mostrando de que não ficará impune aqueles que ousam se levantar contra Deus e contra o seu povo. Quem sabe, mencionamos, a história confirma, não vou entrar em detalhes, né, de datas, acontecimentos, mas despertar aí a nossa busca para ir para a história, os livros de história universal, falando sobre esses impérios que surgiu e dar crédito à palavra de Deus. Daniel 2, Daniel 7, onde aponta 4 impérios mundiais que surgiriam e que nos levariam até a volta de Cristo. Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia, Roma. Roma em 2 fases. Termina a primeira aqui, do ano 108 a.C. até o ano 476, como império unificado. E depois, então, a divisão em 10 reinos, e que nos levará até a segunda vinda de Cristo. Tantos outros nomes surgiram, caíram, tentando unificar, mas a profecia diz que o próximo reino universal será aquele estabelecido pelo Filho de Deus, na volta de Cristo, onde os seus remidos de todas as nações, tribos, línguas e povos, até falamos no último estudo, os 144.000, aqueles que vão estar vivos para a volta de Jesus, ou a grande multidão, desde ali a criação, Abel, o primeiro a morrer, todos os que passaram pela morte, todos ressuscitados para estar com o Senhor para toda a eternidade. Deus abençoe ricamente, que esse estudo tenha servido de alguma maneira nos despertar para a busca da compreensão pela palavra de Deus. E na sequência, vamos falar sobre as 3 últimas trombetas, ou os 3 ais, fechando assim então este estudo sobre as trombetas. Vamos falar com o Senhor. Eterno Deus, bondoso Pai, graças te rendemos por mais essa reflexão no contexto histórico, a queda do Império, onde o Senhor traz advertências, mostrando de que vã é a glória do homem, e por mais poderosos que sejam impérios que tenham surgido, que cairá. O apóstolo escreveu que nós não temos cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. Que sejamos firmados nessa verdade, e assim viemos sempre glorificar e honrar o santo nome. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.